Olá, me chamo Marta Jarandia, sou estudante de Direito e gravo conteúdos para estudar. No Spotify tem muito conteúdo meu gravado lá, mas agora migrei aqui para o YouTube. E se quiser estudar comigo, basta me seguir, dar um curtir e se inscrever no canal para receber notificações de novas publicações. Então chega de papo e partiu estudar. Olá! Vamos continuar a estudar o direito previdenciário e por aqui agora nós vamos falar da previdência, ok? Já demos o contexto histórico mundial da previdência social nos vídeos anteriores, falamos dessa coisa macro, que é a Seguridade Social, e dentro dela nós temos a assistência social, a saúde e a previdência, que é o foco dos nossos estudos. Então, a previdência ela funciona através de planos, né? Então, nós vamos estudar agora esses planos, como que isso funciona no Brasil. Então, a Previdência Social, ela é um seguro social destinado aos trabalhadores brasileiros e seus dependentes. Nós vimos que tem a assistência social, que vai ser voltada para as pessoas que precisam, que passam por riscos, situações sociais que requerem, então, uma atenção do Estado, mas a Previdência Social, ela é destinada aos trabalhadores, tá? Brasileiros e seus dependentes, com o objetivo de assegurar a subsistência desse trabalhador, caso ocorra algum sinistro, vamos pensar como um seguro mesmo, tá? Um sinistro, uma situação que o impeça de trabalhar, de laborar, né? Então, como eu já disse anteriormente, que vai ser a aposentadoria, a incapacidade laborativa, a doença, o acidente de trabalho, a pensão, por morte, enfim. Então, pensa no seguro. Eu sempre falo, para entender a Previdência Social, pensa no seguro. A gente faz como com o seguro? A gente paga o seguro, para quando a gente precisar, a gente ter garantido aí, no caso da Previdência, a renda, tá? Então, é um sistema contributivo, diferente da assistência social e da saúde, que não são contributivos. O Estado, o poder público, banca sozinho. Aqui são os trabalhadores, empresas, a gente vai ver direitinho isso. Mas não se esqueça de pensar que é um seguro. E esse seguro dispõe de alguns benefícios. E quando você entra num seguro, você pode ter o quê? Planos para adesão. A Previdência é a mesma coisa. Então, ela tem uma abrangência, né? Todos esses planos previdenciários. E dentro dos planos previdenciários, nós temos os planos básicos e complementares. Entendeu? Então, o segurado vai escolher se ele quer um plano básico ou um plano complementar, um plano previdenciário. Então, lembra que é uma espécie de seguro. Então, a relação com a previdência deste segurado possui duas vertentes. Possui o custeio, como é pago, que vai envolver a obrigação de pagar contribuições previdenciárias dos segurados. Então, esses segurados vão ter que custear esse seguro. E o plano de benefícios e serviços. O que oferece esse seguro, né? Então, para os segurados e seus dependentes, existe aí um rol de serviço, de benefício, desde que estejam nas hipóteses legais de concessão de benefício. A gente vai ver que para cada benefício tem uma hipótese, tem um requisito, tem uma carência, tá? Bem pensando o seguro mesmo. E os planos, eles podem ser classificados de duas formas. Quanto à contribuição, então existem sistemas não contributivos, né, da arrecadação tributária geral, e os contributivos, que no caso o Brasil adotou este tipo de contribuição, contributivo, que é custeado de contribuições específicas, né? Seja de capitalização, via capitalização, seja repartição. A gente vai ver já, segura aí. Mas só para entender que se houver uma pergunta, numa prova no concurso, quanto à classificação dos planos, né, previdenciários, eles podem ser contributivos e não contributivos. O Brasil adota o sistema contributivo. E ainda como classificação, nós temos quanto ao responsável pela gestão. Se é uma gestão pública, privada ou mista, tá? Então, nós vamos ver que o plano, dependendo, ele vai ser
de cunho público ou de cunho privado ou misto, né? A sua administração. Então, vamos aos planos previdenciários. Primeiro, então, eles, como eu disse, eles podem ser básicos ou complementares. Os básicos. Os planos básicos são planos compulsórios, ou seja, obrigatório, para que as pessoas que exerçam atividade laboral, né, trabalho, atividade laboral remunerada, atividade econômica aí, né, de trabalho, serão obrigatórios. Ou seja, as pessoas que exerçam atividade de forma regular no país não podem escolher se querem ou não fazer parte de tal plano. Imagina um plano de saúde, que você chega numa empresa e você é obrigado a pagar, tá? Vamos imaginar. Então, de cara, você vai ter direito ao plano básico. Aqui na Previdência é a mesma coisa. Se você trabalha, né, se você tem remuneração, você vai ser obrigado a estar no plano básico. Por que isso foi pensado, né, gente? Porque assim, o Estado quer que a gente tenha pelo menos esse mínimo, né? Que a gente vai ver depois lá na frente, que em determinadas situações, se você não tem esse plano, você fica sem renda, né? Então é importante que tenha, né? Para garantir a igualdade, como eu disse em outros vídeos. Então, nesse caso aqui, as pessoas, né, esses trabalhadores não podem escolher se querem ou não fazer parte do plano. Ele é compulsório, ele não é facultativo, ele é obrigatório, tá? E que regimes básicos são esses? No Brasil nós temos dois. O Regime Geral de Previdência Social, que é o chamado RGPS, Regime Geral de Previdência Social. Todo empregado seletista está neste plano, tá? Nós vamos ver que tem várias categorias que estão dentro do regime geral da Previdência Social. Mas também existe o regime próprio. Então, o regime próprio da Previdência Social. Segura a ansiedade que a gente vai ver cada um dos dois, tá? Mas só para dar um spoiler, o regime próprio geralmente é o dos servidores públicos. Então, regime geral e regime próprio. RGPS, Regime Geral da Previdência Social, e RPPS, regime próprio, geral e próprio, beleza? E temos os complementares, tá? Dentro dos planos previdenciários. Então, os básicos, composto pelo regime geral e o regime próprio, e os complementares. Bom, se os básicos eram obrigatórios, compulsórios, os complementares, então a gente já tira de cara que eles são facultativos. É o regime de previdência complementar, RPC. São planos de benefícios de caráter previdenciário e têm por objetivo complementar os benefícios oferecidos pelo regime geral da Previdência Social. Ou seja, todo mundo está no regime geral ou no regime próprio, ok? O regime complementar, o plano complementar, ele é facultativo, a pessoa entra se ela quiser, e é no sentido de complementar, porque o que eu vou receber do plano básico é muito básico, eu não quero. Então, você vai contribuir, você é obrigado no plano básico, né, vem no seu lerite o desconto, ou, né, as outras categorias, mas o complementar, você que vai lá e faz a adesão e vai administrar o pagamento desse plano complementar. A autonomia para filiação, ou seja, não é obrigatório, né, mas essa autonomia tem certa limitação, pois depois da adesão ao plano haverá obrigações. Então, assim, você entra se quiser. Entrou, você é obrigado a pagar, tá? Então, não é um seguro jurídico imposto pelo Estado, como o regime geral e o regime próprio. Os artigos 201 e 202 da Constituição Federal tratam da cobertura, ou seja, da abrangência de todos os tipos de planos, seja eles privados, públicos ou privados, tá? Então, lembra que o geral e o próprio, eles são básicos e públicos. E o complementar, então, é complementar e privado, tá bom? Bom, os planos básicos públicos, que vão ser os mesmos que os obrigatórios, ok? Os planos básicos públicos são obrigatórios. Então, o primeiro é o regime geral da Previdência Social. O regime geral da Previdência Social, a sigla é o RGPS, é voltado para quem exerce atividade econômica remunerada, exceto os servidores públicos. Os servidores públicos, eles estão dentro do regime próprio,
Mas vamos ver primeiro o regime geral. Ele está regulamentado pela Lei 8.212, de 1991, que vai falar do plano de custeio, como que esse dinheiro vai surgir para esse custeio desse plano. E a Lei 8.213, também de 91, que vai falar do plano de benefícios, vai detalhar quais são os benefícios que esse plano oferece. E o Decreto 3.048, de 99, que vai regulamentar, então, a Previdência Social. Bom, o regime de caráter contributivo, que nós vimos que é obrigatório, né? Por quê? Porque a cobertura previdenciária pressupõe o pagamento de contribuições do segurado para o custeio do sistema. Somente quem contribui adquire a condição de segurado da Previdência Social. E cumpridos alguns requisitos, que a gente vai estudar depois, né? Esses requisitos, ele vai ter direito à cobertura previdenciária correspondente à sua necessidade. Ganhou nenê? Auxílio maternidade. Ficou doente? Benefício por incapacidade temporária. Está considerado inválido? Não consegue mais, não vai conseguir voltar a trabalhar? Benefício por incapacidade permanente. Morreu o cônjuge? Pensão por morte. E assim sucessivamente. Então, esse regime que é obrigatório, de caráter contributivo, né, à Previdência, pressupõe o pagamento das contribuições. Por que pressupõe? O seu empregador recolhe também, ele contribui, né? Ele recolhe do seu salário, ele também contribui enquanto empresa, mas a sua contribuição, se você é remunerado, que nem eu, sai no olerite, automático, não sou eu que pago a Previdência, né? Sai, desconta do meu salário, então eu tenho o salário lá nominal, uma parte, 14%, vai para o custeio da Previdência Social. Por quê? Porque amanhã, se eu ganhar nenê, não, porque eu não vou ficar grávida mais, mas se eu, né, tiver uma doença, quando eu for me aposentar, eu estou custeando esse valor, né? Então, a soma de todo mundo pagando é o que paga a aposentadoria do meu pai e do seu pai, entendeu? Eu pago, meu marido paga, você paga, todo mundo vai pagando ali no olerite. É daí que sai o dinheiro para as aposentadorias, para as pensões, para as pessoas que estão doentes, possibilitadas de trabalhar, ok? Então, somente quem contribui adquire a condição de segurado. Então, o segurado é que vai poder gozar desses benefícios, tá bom? A filiação a este regime, ela é obrigatória, então se você trabalha, é obrigado, né, a se filiar, não tem, não quero, não tem como, é obrigatório, a Constituição fechou isso, tá? Por todos os motivos que nós já vimos nos vídeos anteriores. Então, o legislador quis que fosse obrigatória essa filiação. De um lado, que todos tivessem a cobertura previdenciária e de outro lado, que todos contribuíssem para o custeio. Então, toda aquela coisa que a gente já falou, da solidariedade, lá que vem de Bismarck, da Inglaterra, daquele histórico que a gente trouxe, da construção dessa ideia, né, que a gente falou nos vídeos anteriores, é trazida aqui neste momento. Então, de um lado, todo mundo vai ter direito, né, os trabalhadores que contribuem, e, por outro lado, essa contribuição que é obrigatória. Então, a filiação é obrigatória no regime, no plano básico aí, no regime geral da Previdência Social. O que mais, senhores? Então, a filiação é obrigatória, a cobertura previdenciária garante proteção ao segurado e desonera o Estado de arcar com os custos de atendimento àquele que não pode trabalhar em razão da ocorrência das situações enumeradas no artigo 201 da Constituição, que eu já falei, maternidade, doença, etc. Tá? Então, essa cobertura garante a renda, né, desse segurado neste momento. Nestes planos, né, básicos, né, no caso do RGPS, no regime geral, há um parâmetro de benefício, ou seja, um valor pago, que é o teto, ou seja, o benefício vai do salário mínimo a X, e todo ano altera esse valor, né? Então, em 2024, por exemplo, o teto do INSS é R$ 7.786,02, ou seja, o máximo que um segurado vai receber de aposentadoria ou um dependente de pensão é esse valor de R$ 786,02. É o valor máximo a ser pago em uma concessão de benefício, né, nessas situações. Existem exceções, mas a gente vai ver isso lá na frente, tá? Então, o piso, que é o valor mínimo a ser pago em 2024, é o salário mínimo do ano, tá? Então, o teto é definido pelo INSS todo ano
e o mínimo desse benefício é o salário mínimo, ok? E aí temos também, ainda dentro dos planos básicos, né, públicos, o regime próprio de previdência social, tá? O regime próprio de previdência social é o que se é voltado aos funcionários públicos e está previsto no artigo 40 da Constituição Federal e regulamentado ali pela Lei 8.112 de 1990. Então, são regimes obrigatórios também, o regime próprio, aos servidores públicos estatutários da União, os com vínculo, tá? Da União, estados, municípios e Distrito Federal, bem como militares, caso tenham sido criados por suas entidades políticas com lei regulamentando. Bom, é importante ressaltar que... então, peraí, gente. Então, vocês entenderam. Se funcionário público, regime próprio, né? Demais categorias que trabalham, regime geral, INSS, né? Então, você vê que na prefeitura... sempre, geralmente, tem um instituto que faz a vez do INSS. Então, por exemplo, a Prefeitura de Barueri possui o IBRESP, ao invés do INSS. Então, quem mora, o trabalhador de Barueri, se ele trabalha, ele tem direito ao INSS, que aí é uma autarquia federal. Mas se ele trabalha nos órgãos da Prefeitura de Barueri, não é pelo INSS que ele vai tratar da aposentadoria, da pensão, né? É no IBRESP, no instituto que tem o regime próprio dos servidores da Prefeitura de Barueri. Então, é importante ressaltar que prefeituras que não têm uma arrecadação significativa, suficiente para a implantação desse regime próprio, têm os seus servidores, então, regidos pelo regime geral da Previdência Social. Existem aí valores, tá? Que aqui não é importante da gente tratar, mas só para entender, se for uma prefeitura muito pequenininha, que mal consegue pagar ali alguma coisa de obra e tudo mais, ela não vai ter fundo, ela não vai ter condições de ter o custeio, tá? Então, nessas exceções, algumas prefeituras são regidas pelo regime geral, mas a grande maioria das prefeituras e outros órgãos públicos possui seu regime próprio, como eu falei, os militares e por aí vai. Mas aí presta atenção direito. Servidor público em cargo de comissão, se ele não é concursado, ele não é efetivo, ele está no regime geral. Então, pode ter um cara lá na prefeitura, que é um assessor que não prestou concurso, veio indicado pelo vereador, pelo prefeito, pelo secretário. Ele é funcionário da prefeitura, mas ele não está recolhendo para o Instituto da Prefeitura de regime próprio. Ele tem que recolher para o regime geral. Porque só o estatutário, só o funcionário público puro é que recolhe, então, que é filiado ao regime próprio. O que mais? Empregados públicos. Aqueles que, como essa que vos fala, é aquele que é concursado, mas são submetidos ao regime seletista. Por exemplo, eu sou funcionária de uma empresa pública da prefeitura, né? De uma prefeitura, eu tenho registro em carteira, porque o estatutário não tem um registro na carteira profissional, né? É um outro tipo de vínculo. Então, eu sou seletista, como os demais trabalhadores ali que tem registro em carteira. Eu sou empregada pública. Algumas características do meu cargo são vinculados, são parecidos com os dos servidores, mas eu sou empregada pública. Empregada pública é diferente de servidor. Então, o empregado público trabalha nas autarquias, nas fundações da administração indireta, na sociedade de economia mista, como é o meu caso. O estatutário é quem trabalha na administração direta, na prefeitura ali, no estado, na União, ok? Então, empregado público é aquele concursado que é submetido ao seletista. Ele está no regime geral e não no regime próprio. E, então, é isso, não misturar, tá? Então, um servidor público que exerce atividade remunerada pelo regime próprio pode complementar no regime geral. Então, digamos que um funcionário público, ele é obrigado, né, a contribuir ali no regime próprio pela empresa que ele trabalha, mas ele pode contribuir no regime geral para ter uma aposentadoria maior, tá? E lá no regime geral ele vai entrar como facultativo, né?
Ele não vai entrar como servidor público, porque ele já está ali filiado ao regime próprio, tá? Mas a gente vai ver lá na frente com calma. Eu só adiantei um pouquinho. Então, Então, vamos lá. Nós estamos estudando o plano básico público, que é obrigatório. O cara é funcionário de uma empresa, né, num comércio, ele vai ser obrigado a se filiar. A empresa vai filiá-lo, né, automaticamente no regime geral da Previdência Social. Ele é funcionário, servidor público de uma prefeitura, ele tem um regime próprio, tá bom? Ele é filiado ao regime próprio. Então, as diferenças, vamos falar aí dessas diferenças. A distinção principal entre o regime geral e o regime próprio de Previdência Social reside em seus membros elegíveis e gestão, ou seja, quem são os segurados e quem administra. É a prefeitura, o regime próprio. É uma empresa, sei lá, uma indústria, é o regime geral, ok? Enquanto o regime próprio é estritamente para servidores efetivos, né, funcionários públicos ali, o regime geral é administrado pelo INSS e inclui trabalhadores seletistas, comissionados, temporários, autônomos, né, aqueles que aderem, então, à guia da Previdência Social. Embora ambos sejam regidos pelo governo federal, tanto o próprio quanto o geral, e possam sofrer alterações legislativas, como a reforma previdenciária que teve em 2019, sua aplicação e alcance são distintos. Então, eles são distintos, tá? O regime próprio foca no bem-estar dos servidores públicos efetivos, enquanto o regime geral abrange a gama maior aí de trabalhadores do país, tá ok? Então, dê uma olhadinha no regime geral e no regime próprio. Isso despenca em prova, não tem jeito, tá? Então, esses são os planos básicos públicos obrigatórios que todo trabalhador, seja ele funcionário público ou não, é obrigado a estar filiado, tá? Por quê? Porque a lei quis, porque a Constituição definiu. Para quê, Marta? Para que ele tenha garantia no momento que ele precisar aí ficar, para não ficar sem renda. E além dos planos básicos públicos, né, obrigatórios, como eu disse, também tem o plano complementar privado, né, que é facultativo, não é obrigatório, é aquele regime de previdência complementar que tem o objetivo de oferecer uma proteção adicional ao trabalhador durante a aposentadoria. O cara quer se aposentar e quer ganhar um pouquinho mais, é isso. Então, trata-se de uma segurança previdenciária complementar, o próprio nome diz, aquela oferecida pela Previdência complementar, aquela oferecida pela Previdência Pública, né, o RGPS e o RPPS, para os quais as contribuições dos trabalhadores são obrigatórias. Então, o regime geral, o regime próprio é obrigatório. E aí, se a pessoa quiser, ela paga, então, essa previdência complementar, esse plano complementar. Então, a adesão a esse plano é facultativa, é desvinculado completamente da previdência pública, do regime geral e do regime próprio, conforme está no artigo 202 da Constituição. E a previdência complementar, ela possui, então, regras específicas, diferentes dos planos públicos obrigatórios, né? E existe lei complementar que vai tratar disso, que é a Lei 108 e 109, ambas de 2001, né? E alguns normativos a mais aí também que existe, normatizando esse regime complementar. E esse regime complementar, previdenciário complementar, ele é composto por dois segmentos, né? Tem o segmento fechado e o aberto. O fechado é fundo de trabalhadores de determinada empresa. Então, tem empresa, por exemplo, eu sei que o Banco do Brasil tem a previdência complementar, né? E existem as previdências abertas, né? Que os bancos, as seguradoras oferecem, né? Vem fazer um plano de previdência, aí é privado e é aberto. Tá ok? Então, é isso. Então, fechamos aqui. Depois a gente vai ver, então, quem são os beneficiários do regime geral. Nós vamos falar do regime geral. Quem são os segurados obrigatórios, ok? E para depois entrar na filiação e inscrição. E por fim, a gente vai ver, por enquanto, nessa playlist, o período de manutenção de qualidade do segurado, a carência, a graça, como se calcula. Beleza, pessoal? Então, fico por aqui e deem uma olhada aí, estudem bastante.